Eu reli a trilogia Jogos Vorazes depois de 10 anos, tá? Eu vim contar pra vocês como foi a minha experiência, se ainda vale a pena ler Jogos Vorazes em 2024, tá? E se é uma leitura que eu recomendo ou não. Olá todo mundo, eu sou o Lael, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tá? E hoje eu vou falar sobre Jogos Vorazes, tá? Sobre a trilogia inteira, que é incrível, que é maravilhosa, tá? Eu reli os livros depois de 10 anos, tá? Porque eu quero ler, né, o outro livro, o quarto livro, que é A Cantiga dos Pássaros da Serpente, que tá aqui atrás, tá? Não li ainda, já assisti o filme, mas só que antes de ler os livros, eu queria reler, né, a trilogia Jogos Vorazes inteira, porque foi uma experiência que mudou a minha vida quando eu era adolescente, tá? Então, reler depois de adulto, talvez me traga novas perspectivas sobre essa história aqui, tá? Porque eu sou muito fascinado por Jogos Vorazes desde novo, tá? Sou apaixonado pelos filmes também, então eu precisava muito reler essa história, revisitar essa história depois de adulto, tá? E antes de continuar o vídeo, eu quero falar pra vocês, se vocês forem comprar esses livros, forem adquirir os livros de Jogos Vorazes, tá? Pela Amazon, use o meu link que tá aqui na descrição, tá? Assim eu ganho uma pequena porcentagem da sua compra na Amazon. E aí eu posso usar esse dinheiro da comissão pra investir no meu canal, tá? Pra poder comprar mais livros, pra poder, né, obviamente, investir numa edição melhor, tá? Então, por favor, use meu link que vai me ajudar bastante, tá? Mas vamos direto aos livros, tá? Se você vive uma realidade paralela à minha e não sabe do que se trata Jogos Vorazes, tá? Vou te falar um pouquinho sobre do que se trata essa história, tá? Então, Jogos Vorazes, tá? Vai contar a história da Katniss Everdeen, que é uma adolescente de 16 anos, que mora no Distrito 12, junto com a sua mãe e com a sua irmã, a Prim, tá? Que é mais nova do que ela, tá? O Distrito 12 fica em Panem, tá? Pense que os Estados Unidos, depois de uma guerra, depois de muitos anos no futuro, se modificou ali, se tornou um país chamado Panem, que foi dividido ali em 14 territórios. Então a gente tem a capital, que é, obviamente, o ponto central desse país, né? E depois tem o restante do território foi dividido em 13 distritos, tá? Então tem o distrito 1, 2, 3, até o distrito 13, tá? Porém, né, após o Distrito 13 se rebelar contra a capital ali e iniciar uma guerra que foi chamada de Dias Escuros, tá? Ou Dias Sombrios, a capital bombardeia e destrói todo o Distrito 13 e como consequência, né, e com o objetivo de incitar o medo na população dos distritos e tentar controlar essa população também, a capital cria ali os Jogos Vorazes, tá? Que é ali um torneio onde 2 tributos de cada distrito, né, uma menina e um menino, são crianças e adolescentes, vão para uma arena lutar até a morte, tá? E o último sobrevivente ganha os Jogos Vorazes, e aí ganha dinheiro, fica rico e tudo mais, tá? E não precisa mais participar dos Jogos Vorazes também, tá? Então a gente vai acompanhar aqui a 74ª edição dos Jogos Vorazes, tá? Onde durante o sorteio do tributo feminino do Distrito 12, a Prim é a selecionada, tá? Então a irmã da Katniss é selecionada. E aí a Katniss se voluntaria como tributo no lugar da própria irmã, tá? Pra poder ir lá e enfrentar os Jogos Vorazes, tá? E o tributo masculino do distrito que foi sorteado é o Peeta Mellark, tá? Que conhece a Katniss desde a infância, tá? E que um dia ali, ele queimou uma fornada de pão da padaria da família dele, apenas pra poder alimentar a Katniss, que estava quase morrendo de fome ali, tá? Então depois do sorteio ali, os 2 tributos são encaminhados pra capital, tá? Onde eles terão que passar ali por um desfile de tributos pra capital, pra ser televisionado. Vão passar por um treinamento também. E vão ser entrevistados ali pelo Cesar Flickman, né? Que é um dos maiores apresentadores da capital e de Panem inteira, né? E logo depois disso, eles vão ser encaminhados lá para a arena e ter que lutar nos Jogos Vorazes ali, né? Então, basicamente, essa é a premissa do livro, essa é a sinopse do livro, tá? E a gente vai ter aqui a construção dessa história, as consequências de qualquer ação e escolha que eles decidam aqui na história, os personagens decidam aqui na história. E vamos ver também, né, um desenrolar e uma construção de um romance aqui, tá? Mas lembrando que é um romance fake, pelo menos por parte de um dos personagens, tá? Porque pro outro é um romance totalmente verdadeiro aqui, tá? Os 3 livros, tanto Jogos Vorazes, quanto Enchendo, quanto A Esperança, tá? Tem uma escrita muito fluida, muito simples, muito rápida e muito objetiva, tá? Então a Suzanne Collins, ela não fica poetizando as coisas, ela não fica pincelando muitas coisas, ela é muito direta ao ponto, assim, sabe? E isso faz com que você leia esse livro muito rápido, que você consuma a história uma rapidez incrível, tá? Não dá pra você ler os livros, né? Você pegar lá no Audible, né? E for conferir quanto tempo que dá, né, a leitura pelo Audible, é mais ou menos umas 13 horas cada livro, tá? Então você consegue ler esses livros aqui em uma semana, os 3 livros, né? Se você pegar ele pra poder fixar ali e ler de verdade, você vai ler rapidinho os livros, tá?
Então, tem uma escrita muito boa, é muito fácil você compreender a história inteira, tá? Mas uma coisa que eu percebi depois de adulto, né, quando eu li agora, assim, é que tem muitas coisas na nuance desses livros, né? Então, bem na nuance da escrita, né, dos pensamentos da Katniss, dos acontecimentos do livro, você percebe que tem um teor político gigantesco, assim, sabe? Tipo assim, eu sempre pensei quando eu era criança, quando eu era adolescente, na verdade, eu percebia que tinha esse teor político muito forte aqui na história, mas existiam umas coisas nas entrelinhas que você só percebe depois de adulto, tá? Então tem coisas muito minuciosas na escrita que você vai percebendo ali e você vai lendo e fala assim, meu Deus, gente, como eu não percebi isso daqui antes, assim, sabe? Então, é uma leitura que serve tanto pra quem é jovem, tanto pra quem é adulto já, né? A escrita é para um público mais jovem, obviamente, né? Porque a compreensão que você vai ter quando você é mais jovem é incrível sobre esses livros. Mas quando você é adulto, você percebe várias nuances nas entrelinhas mesmo da história, assim, sabe? Então é uma leitura super fluida que você vai ler muito rápido. Por mais que seja uma história pesada, a leitura é realmente fluida, tá? Você vai gostar muito dessa história aqui, tá? E aí a história vai mostrar pra gente, né, toda uma desigualdade social que existe, né, entre os distritos e principalmente entre a capital ali, né? Então, por exemplo, né, o pai da Katniss morreu numa explosão na mina lá do distrito 12, tá? E aí a mãe da Katniss ficou totalmente abalada, entrou em depressão e ela não conseguia nem sequer cuidar das filhas dela, né? E aí a Katniss, né, acabou assumindo o papel de matriarca da família, começou a caçar, colocar comida dentro de casa, começou a cuidar da mãe dela e da irmã dela, assim, né? E ela fala que ela ficou com raiva da mãe dela por conta disso, né? Porque ela não entendia de fato, né? E aí só depois que ela passa pelos jogos que ela começa a entender melhor a mãe dela, que ela muda, né, a maneira como ela trata a mãe dela ali, né? Mas enfim, então você percebe que eles têm que lutar para poder comer. O distrito 12 é um distrito que passa muita fome, né? Eles têm muita dificuldade em conseguir se alimentar. Ele é o distrito mais pobre que tem aqui dos 12 distritos, assim, sabe? Tipo assim, o primeiro distrito, o distrito 1, ele é o mais bem desenvolvido, ele é que tem mais tecnologia, ele é um distrito, né, melhor desenvolvido. E aí quando você vai indo cada vez caminhando mais, você vai vendo que o distrito vai cada vez ficando mais pobre e mais precário ali, sabe? E aí a Katniss chegando na capital, vê como que é aquele lugar, porque tipo assim, eles veem na televisão, mas eles vê poucas coisas da capital, né? Mas estar na capital de fato, ver como é a capital, é chocante. Mas vindo um distrito tão pobre quanto o distrito 12, assim, sabe? Então o livro, todos os 3 livros na verdade, né? Principalmente o primeiro e o segundo, né, aqui, fala muito sobre a desigualdade social, fala muito sobre passar fome, fala muito sobre desperdício de comida, fala muito sobre a diferença entre a capital e os outros distritos, né? Em como eles vivem em cima do luxo mesmo, né? E aí a gente percebe que não tá faltando recursos, né? Tem recursos, só que não tá bem distribuído, assim, né? Então a gente vê que tem uma desigualdade muito grande, né? E isso é muito chocante no livro, assim, sabe? E às vezes, né, a autora escancara isso na nossa cara pra gente perceber que, meu, olha que coisa mais horrível, olha que coisa mais absurda. E tipo assim, isso não tá fora da nossa realidade, assim, sabe? Se você parar pra pensar, parar pra analisar, o que acontece em Jogos Vorazes não tá tão longe da nossa realidade, tá? Né? Então, tipo assim, obviamente, né, ter os jogos ali, essa coisa dessa, né, um reality show de vida ou morte, isso não faz parte da nossa realidade. Mas o restante em volta de tudo isso faz parte do que a gente tá acostumado a ver. Assim, sabe? Ver pessoas morrendo por causa de guerra, né? E ser televisionado isso, sempre falar na televisão isso. E a gente meio que normalizar essas coisas que acontecem na nossa vida, assim, sabe? Então, é de fato desconfortável de você ver isso no livro e perceber que faz parte de uma realidade que a gente mesmo vive, tá? E a gente vai percebendo aqui no livro também que a guerra, ela tem consequências, né? Então, por exemplo, né, a gente vai percebendo que depois que o Distrito 13 foi ele dizimado, né? A gente percebe que o quê? Teve uma guerra, eles se revoltaram e a capital, né, foi lá e dizimou todo mundo. Quem tem o poder, né, a pessoa que tá ali no poder, que tem, né, recursos para poder atacar uma outra nação, eles vão atacar, eles não vão pensar nas vidas, eles não vão pensar, tipo assim, meu, estamos matando criança, estamos matando famílias, estamos dizimando pessoas dali, sabe? Eles não pensam nisso. Eles simplesmente vão lá e vão matar todo mundo, vão explodir todo mundo e simplesmente pensar nas consequências disso, assim, sabe? E aí, tudo isso causa uma consequência muito grande na sociedade como um todo, no mundo como um todo, né? Pode causar consequências naturais, que a gente vê que isso acontece, né? Tem lugares aí que ficaram inabitáveis por conta de guerras. Ver pessoas, muitas pessoas morrendo, passando fome,
pessoas que ficam esquartejadas, né? Elas ficam meio que sem braço, sem perna depois. Acaba tendo que viver com sequelas, assim, o resto da vida. E pessoas que ficam traumatizadas mesmo. Então a guerra tem muito os seus custos ali, né? E a gente percebe muito isso, principalmente no livro 3, que é a Esperança. Aqui vai mostrar muito isso, as consequências de uma guerra. Aqui a gente vê muito isso, assim, sabe? Tudo que acontece depois de uma guerra, né? E durante uma guerra. O quanto de pessoas que vão morrer por conta de poder, por conta de território, por conta de dinheiro, sabe? Então, assim, é muito absurdo, assim, e às vezes o livro dá uns tapas na nossa cara, assim, sabe? Porque você vê que, tipo assim, meu, guerra não é coisa simples, não é brincadeira, não é fácil. E aí, eu sempre gostei muito da Katniss, sempre amei muito a Katniss. Mas reler os livros fez eu perceber que, meu, como eu me sinto representado pela Katniss, assim, sabe? É uma personagem totalmente interessante, né? Ela foi criada ali num ambiente onde ela teve que lutar para poder conseguir alimentar a família dela, né? Ela teve que, desde nova, ter que lutar para conseguir se alimentar, conseguir sobreviver nesse mundo. Então, às vezes ela tem pensamentos egoístas que você compreende por que às vezes ela tá sendo egoísta. Porque, tipo, ela não teve escolha, a não ser ser egoísta em alguns momentos da vida dela, assim, sabe? Né? Ela teve que escolher entre comer, entre sobreviver, entre alimentar a família dela, assim, sabe? Desde nova. Então, a Katniss, às vezes, tem comportamentos egoístas e fala coisas que a gente entende ela, meu. Porque, tipo assim, se você vivesse o que ela viveu, se você vivesse, né, essa fome, ter que lutar por isso, você seria igual ela, assim, sabe? Pra sobreviver a qualquer custo, entendeu? Então, nos jogos, ela fica muito querendo sobreviver a todo custo, porque é a única coisa que ela tem. Ela precisa voltar à família dela porque ela precisa alimentar a família dela, assim, sabe? Então, a Katniss é uma personagem cheia de nuances, cheia de camadas. Conforme a história vai sendo construída, você vai ficando cada vez mais apegado a ela. Porque aqui nos livros de Jogos Vorazes, a narrativa é contada por ela. É a Katniss que narra pra gente os acontecimentos, que narra os pensamentos, os sentimentos. Então, você consegue se conectar com ela e comprar as ideias dela. Você consegue meio que entender por que ela tomou aquelas decisões que ela tomou. E você consegue meio que, tipo assim, você começa a querer fazer por ela as coisas, querer proteger a Katniss. Porque, meu, essa personagem sofre muito nos livros, assim, sabe? E ela, às vezes, muitos momentos que ela tem muitos pensamentos altruístas, sabe? E ver a Katniss escolhendo não sobreviver, escolhendo uma outra pessoa, meu, é fantástico. Porque ela sofreu tanta coisa até agora, que ainda assim resta forças pra ela defender outra pessoa, ajudar outra pessoa, salvar outra pessoa que não seja ela mesma, sabe? E isso é muito lindo de ver, assim, sabe? E uma coisa que eu preciso dizer pra vocês, tá? Tem uma adaptação tão bem feita quanto os Jogos Vorazes tem, né? Os 4 filmes, gente, são muito bem feitos. A adaptação é muito bem feita, tá? Né? Além da fidelização dos livros, né? Eu acho que os filmes conseguem trazer toda a essência dos livros, né? E pra mim, né? Hoje em dia, eu entendo que trazer a essência dos livros, às vezes, é muito mais importante do que copiar detalhe por detalhe dos livros no filme ou na série, enfim, tá? E aí, os filmes de Jogos Vorazes fez com que a história como um todo, como os livros como um todo, crescesse muito. Então, é muito incrível você ler os livros, assistir os filmes, ou vice-versa também, né? No meu caso, eu assisti primeiro, né, Jogos Vorazes e Em Chamas antes de ler os livros, né? Só a Esperança, né, que eu li primeiro, depois que eu fui assistir os filmes. Então, os filmes crescem muito a história de Jogos Vorazes. Então, é uma leitura muito incrível. Você deve ler os livros e deve assistir os filmes também, porque vale muito a pena, tá? E a minha avaliação continua a mesma, tá? Pra mim, todos os livros são 5 estrelas, tá? Pra mim, os 3 livros são 5 estrelas. E pra mim, meu favorito é o último, é A Esperança. Eu gosto muito desse livro por conta da Katniss, principalmente. Por conta da conclusão da história, por conta de como a revolução está aqui fervendo nesse livro. E ver a Katniss querendo derrubar, né, a capital, querendo derrubar o presidente Snow. E querer ir atrás do Peeta, salvar o Peeta, é magnífico mesmo. Então, pra mim, esse é meu favorito aqui, tá? Porque eu gosto muito desse livro. Mas, aqui em Chamas, a gente vê muitos detalhes, muitas nuances da revolução começando, né? A gente viu lá nos Jogos Vorazes, no primeiro livro, que a decisão que a Katniss tomou ali no final do livro, né, trouxe consequências gigantescas para Panem e deixou a capital e o presidente Snow
putaço da vida, né? E aí isso começa a construir alguma coisa ali, um levante futuramente. E aí aqui nesse livro aqui, né, em Chamas, a gente percebe as coisas acontecendo minimamente, tá? Então a gente percebe alguns levantes, né? O presidente Snow indo visitar a Katniss, a gente percebe ali a Katniss encontrando pessoas que estão querendo encontrar o Distrito 13. O encontro, quando a Katniss conhece o Plutarch Heavensbee, né? O Plutarch mostrando pra ela o relógio com o todo ali. São coisas tão pequenas, faz total diferença na história, assim, sabe? Então aqui a gente vê a revolução sendo construída, ela começar, ela pegar fogo de fato. Então, de fato, o nome do livro faz muito sentido, é Em Chamas, porque aqui começa a pegar tudo fogo, tá? Tudo começa a pegar fogo aqui, de fato, assim, sabe? Então, é muito incrível mesmo, tá? Pra mim, né, um dos momentos mais icônicos, mais incríveis do livro, assim, pra mim, que, meu, aqui eu fiquei tipo, meu, arrasou demais, que é o momento em que a Katniss vai se apresentar lá no Plutarch Heavensbee, né, na cerimônia lá de abertura dos jogos, lá, onde ela usa o vestido de casamento dela, né, o vestido de noiva dela, e depois se torna um vestido de tordo ali. Meu, isso é incrível demais, tá? Aqui, assim, olha, eu surtei muito, tá, lendo essa parte, porque é muito magnífico e a gente sabe que, meu, isso aqui vai ter consequências gravíssimas no futuro, assim, sabe? Então, a construção dos livros é muito incrível. A construção da revolução e da guerra é muito maravilhosa mesmo. Então, o que eu preciso dizer sobre esses livros aqui pra poder encerrar a discussão aqui, tá? Essa leitura aqui, ela é incrível quando você é jovem, tá? Vai mudar muito a sua vida, porque mudou muito a minha vida e mudou muito o meu pensamento político e meu pensamento crítico sobre a vida como geral, tá? São livros que deveriam ser obrigatórios na escola, principalmente no ensino médio, tá? Porque são leituras que vai mudar a cabeça dos jovens, assim como mudou a minha cabeça, tá? E ler os livros depois de adulto, né, mudou mais coisas na minha cabeça ainda, assim, sabe? Abriu ainda mais a minha mente, assim, porque você percebe as nuances na escrita, assim, né? Da desigualdade social, da guerra, da revolução, né? Do teor político que tem aqui nos livros, tá? Então, é uma leitura que você precisa fazer quando você é jovem, mas se você não leu quando você era jovem e quer ler agora que você já é adulto, por favor, leia. É importante, é necessário, são livros que são relevantes, tá? Então, Jogos Vorazes, pra mim, né, os 3 livros aqui, falando dos 3 livros, tá? Continua sendo uma das melhores leituras que eu já fiz na minha vida, tá? Então, são leituras obrigatórias na vida de qualquer pessoa, tá? Então, se você quer ler, por favor, leia, tá? Não deixa passar essa leitura, tá? Leia os livros, recomende para pessoas, tá? E vamos falar sobre esses livros, porque isso aqui é muito importante, tá? Então, tipo assim, pode passar 10, 20 anos, essa leitura ainda vai continuar sendo super necessária, super importante, tá? E que vale muito a pena ser lido, tá? Então, por favor, leia Jogos Vorazes, porque vale a pena, tá? Se você assistiu os filmes e gostou muito, ler esses livros vai ser melhor ainda. Vai ser uma experiência ainda mais incrível, porque é muito maravilhoso. E como eu disse, são livros curtos, tá? Você vai ler muito rápido esses livros aqui. Então, por favor, leia os Jogos Vorazes, porque vale muito a pena, tá? E se for comprar, use o meu link aqui na descrição, tá? Aqui na descrição, compre meu livro pelo meu link na Amazon, tá? Que vai me ajudar bastante aqui no canal, tá? Mas enfim, pra finalizar aqui, eu amei essa experiência. Continuo com a minha mesma opinião de sempre, tá? Os 3 livros são 5 estrelas. O terceiro, que é a Esperança, é meu favorito ainda. E é uma leitura que, meu, pode passar muito tempo, que ainda vai ser minha leitura preferida da vida, assim, sabe? Eu realmente amo muito essa história, amo muito toda a construção que tem aqui, né? Amo muito o romance e o amor que a Katniss sente pelo Peeta sendo construída aqui. Então, é tudo muito incrível mesmo. E o final da história, gente, olha, fez eu chorar, tá? Eu chorei com o final do livro, tá? Aqui no epílogo do livro eu choro muito. Porque é muito bonito mesmo, assim, sabe? E, nossa, é incrível, tá? Só quer dizer que é incrível, tá? E são livros que, de fato, me deixam emocionado, tá? Como eu disse, o terceiro livro aqui, eu choro bastante com ele, tá? Eu chorei em alguns momentos dentro do livro, na construção do livro, perto do final do livro. E chorei no epílogo também. Então, são leituras maravilhosas que todo mundo deveria ler, tá? É obrigatória essa leitura, tá? Mas, se você gostou do vídeo, tá? Por favor, deixa um like aqui, se inscreve no canal, comenta, tá? Me diz se você já leu esses livros aqui, se não leu ainda, se quer ler, tá? E o que você acha desses livros aqui, tá? E, por favor, tá? Se for comprar o livro, compre pelo link da Amazon aqui. Me segue lá no meu Instagram também, no meu TikTok, tá? Que eu vou passar conteúdo direto por lá também, tá? E é isso, gente. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, tá? E até a próxima. Um beijo e tchau!